Alô, amigos! Estamos juntos mais uma vez aqui no canal Tricolaço. Vamos falar das coisas do São Paulo Futebol Clube depois de Cruzeiro 0, São Paulo 1. Muito bem. Enzo meu dia. Funcionou, hein? Funcionou. Vitória grande. Vitória grande, importante. Pena que num momento talvez muito atrasado do campeonato para se pensar em alguma coisa de título, alguma coisa assim. Né? Eu falo, as pessoas dão risada, mas acho que o São Paulo entra no Campeonato Paulista para ganhar título. Tem que ficar pensando nisso. Agora, evidentemente, São Paulo já perdeu essa chance e, para mim, a despedida informal foi depois de perder para o Palmeiras e a despedida formal foi quando perdeu para o Fluminense na semana passada. Aí eu acho que tudo foi por água abaixo. Não há muito o que fazer. O trabalho do São Paulo agora no Campeonato Brasileiro é para pegar o G4 e se classificar para a Copa Libertadores da América do ano que vem. Esse tem que ser o objetivo. E eu acho que ele tem que ser dentro de G4. Acho que o clube tem que traçar metas assim. Né? Eu acho que nem tempo para o milagre do título tem. Senão eu teria que apostar nisso. É obrigação de time grande. Está ali perto, tem que pensar nisso. Só que eu acho que não há mais tempo. Né? São mais 11 rodadas e não vai ter o milagre. Não vai ter o milagre, o Botafogo começar a perder, o São Paulo ganhar tudo, Palmeiras perder, Flamengo perder, Fortaleza perder, nada disso vai acontecer. Então a gente fica aqui humildemente conformado, é por isso que meus últimos vídeos foram tão puto da vida, porque eu sabia que era isso que ia acontecer, e eu sempre defendi aqui que o Campeonato Brasileiro tem que ser a prioridade 0, e as outras vêm depois, até porque eu sempre digo, as outras são consequência daquilo que você faz no Campeonato Brasileiro. Mas dentro do Campeonato Brasileiro, essa derrota, essa vitória foi muito importante e ela serviu para a gente ver algumas coisas legais também. Mas acho que a primeira coisa que tem que se destacar da vitória de hoje é a postura. É impressionante como a postura do time dito reserva, e era inteiro reserva, né? Foi tão melhor que a do chamado time titular contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que hoje perdeu de 3-0 para o Bahia, tá? O Atlético Mineiro que tirou o São Paulo da Copa do Brasil na quinta-feira. Que é um time que, para mim, não é surpresa esse resultado. Antes de tirar o São Paulo da Copa do Brasil, o Atlético havia perdido para o Fluminense em casa, o Atlético tinha empatado com o Cuiabá em casa, tinha vindo de um 0-0 no clássico com o Cruzeiro. O Atlético era um time absolutamente normal para o São Paulo vencer. Por isso que eu fiquei bastante irritado naquele dia, e muito irritado, inclusive, com o que eu vi depois. Eu não vim aqui falar em vídeo. Porque o São Paulo foi digno, porque o São Paulo foi isso. Foi organizado em campo, arrumado, mas organizado bonzinho, que não bate, não agride, não assusta, não incomoda, não deixa desconfortável o adversário. Hoje aconteceu tudo isso. Hoje, com o time reserva, desde o começo da partida, o São Paulo encheu o saco do Cruzeiro. O termo é esse. Desde o começo da partida, o São Paulo encheu o saco do Cruzeiro. E é assim que tem que ser. E foi por causa disso que o gol saiu. Aliás, saíram 2 gols. Os 2 gols do mesmo cara. Um com o impedimento marcado, vergonhoso. E o outro, um gol normal, um gol com um belo chute, mais uma vez, do William Gomes. Só um detalhe desse lance do gol é uma piada, né? É uma piada. Eu nem vou dizer que ele não estava impedido. Só que ninguém pode dizer que ele estava impedido. Primeiro porque a regra é um lixo, ainda nessa questão da diferença mínima, e segundo que o VAR, dependendo de como ele é acionado, é uma porcaria. É uma porcaria. Mas eu vou falar disso já já. Primeiro vou me ater ao jogo. Então o primeiro aspecto é postura em campo. Postura de time grande, jogando contra time grande, não importa o cenário, agressivo, incisivo. Outra coisa importante que a gente viu no time de hoje: sistema de jogo. O Zubeldia gosta do 4-3-2, aliás, do 4-2-3-1, que alguns chamam de 4-2-4. Eu já expliquei aqui. É 4-2-4 quando o São Paulo tem a bola, porque você forma uma linha de 4 no ataque. Posicionalmente, não é um 4-2-4. O Caleri fica à frente, os outros 3 jogadores ficam numa última linha, Luciano, Lucas e Ferreira quando estava,
e agora Rato, Luciano e Lucas nessa formação. Ficam atrás do Caleri. Ela funciona muito bem quando o Ferreira está lá. Sem o Ferreira, o Zubeldia está tendo dificuldade. Porque ele tem volume, mas não tem velocidade. Ele não tem facilidade de entrada nas defesas, mesmo com 4 jogadores à frente, quando com a posse de bola, porque a velocidade do Rato é diferente da velocidade de Ferreira e ele trabalha mais do lado direito. E aí ele desloca o Lucas para o lado esquerdo, mas o Lucas não faz a ponta. Se o Wellington não passa como um ponta, atrapalha o jogo do São Paulo na entrada pelos lados. São Paulo não consegue alargar o campo, tem que trabalhar afunilando. E muitas vezes acaba, se tiver todo mundo em uma fase como está agora, não funciona. Em contrapartida, o 3-4-3 não é a primeira vez, funcionou muito bem. Eu acho, como sugestão, o Zubeldia talvez não veja esse vídeo, mas pode chegar nele de alguma maneira, que ele deveria insistir nesta formação mais vezes. E se não é a formação que ele mais gosta, pelo menos tê-la como alternativa mais frequente. Eu adoro o 3-4-3, eu sou suspeito para falar, gosto mais do que do 3-5-2. Ele tem um componente de risco maior, porque no 3-4-3 você é muito ofensivo, diferentemente. No 3-5-2 você é ofensivo, mas você é mais no 3-4-3, porque a sua formação de meio, ela normalmente é com jogadores que trabalham à frente também. Então, você formaria com 2 alas que vão para frente, se juntar aos 3 atacantes, você vai ter uma linha de 5 no ataque. Em contrapartida, a sua pegada no meio fica com a responsabilidade de 2 jogadores. Só que se você pensar que no 4-2-3-1, 4-2-4 também são 2 pegadores, então você está mantendo mais ou menos a mesma coisa. Com a diferença de que você tem uma segurança, pelo menos na teoria, né, uma segurança defensiva um pouco maior, porque você tem os 2 do combate, mas você tem 3 zagueiros, e você tem 2 de lado que podem trabalhar junto com os outros do ataque. E você vê, né? Hoje o Eric era uma ponta desse ataque. Mas ele poderia ser um ala se tivesse, por exemplo, o Lucas jogando. Não atrapalharia. Você não precisa ser defensivo, você tem linha de 3 na defesa. Então você pode trabalhar com o Eric ali, até com o Ferreira do outro lado. Você pode trabalhar com Ferreira em situação normal, tá? Sem Alisson e Pablo Maia que não estão aí. Mas você pode trabalhar com Eric Ferreira, Luiz Gustavo e Bobadilha ali na pegada, Lucas Caleri e Luciano. Olha que time absurdamente ofensivo. Eu não acho que o Zubeldia vai fazer isso. Mas você tem essa opção. Os treinadores mais amigos da segurança preferem deixar um lateral ala mesmo. Hoje, uma dessas alas foi feita pelo Michel Araújo, que também é um volante. Então, tinha uma função meio dupla ali. E o time teve muita presença dentro do campo do Cruzeiro jogando nesse sistema. O Eric foi muito bem e o Igor Vinícius foi bem também, fazendo um papel meio de participar das ações de ataque, ao mesmo tempo ajudar marcando, sem muito desespero, porque ainda tinha mais alguém atrás dele. Então eu acho que funciona bem pra caramba mesmo. Acho que tem que insistir, é uma alternativa que funciona. E colocar aqueles jogadores em quem ele confia para jogar assim. Aliás, eu defendo a mesma teoria que alguns defendem, de que Luciano Caleri e Lucas nessa formação renderiam mais. Porque você pode trabalhar com os 3 se movimentando para todos os lados. E você tem o Luciano obrigatoriamente mais à frente. Eu gosto. Mesmo. Acho que tem que haver essa insistência. E o terceiro aspecto, que eu acho que contribuiu demais, hoje o São Paulo teve a noção de urgência que não teve na quinta-feira. Eu preciso ganhar do Cruzeiro, é meu concorrente por uma vaga, eu não vou deixar isso aqui barato. E foi lá e resolveu. E dentro desse terceiro fator, claro, o William Gomes. Essa é boa para o Zubeldia pensar. Eu sou um cara muito cauteloso com
com jogador jovem também. Acho que você não pode ir jogando na fogueira. Mas eu quero que você veja esse vídeo, olhe para mim, veja parte do jogo e me responda. O William Gomes tremeu? O William Gomes te parece um menino afobado que não vai resolver as coisas quando tem que resolver? O William Gomes te pareceu inexperiente no sentido de como lidar com jogadores mais cascudos? Eu acho que para todas as respostas, para todas as perguntas, a resposta é não. O cara tá pronto, cara. Até acho que ele pode ser imediatamente o reserva, pode, mas não tem que ter medo de escalar. Por exemplo, quarta-feira contra o Botafogo. Dá para jogar? Para mim dá para jogar. Dá para jogar. Acho que você não precisa abrir o time totalmente lá contra o Botafogo. Acho que dá para fazer um sistema mais pegado, mas um 3-4-3 não iria mal, porque ele tem pegado. Você pode fazer a linha de 4 do meio com jogadores todos eles mais seguros, mas que contribuam também com as ações de ataque. E você pode ter o William Gomes numa dessas funções de ataque. Ele foi muito bem hoje. Ele foi o dono do ataque do São Paulo. Ele fez os 2 gols que o São Paulo fez no jogo. Um não valeu. Não é para um time que não fazia gol há 3 jogos, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E outra discussão boa para o Zubeldia. O Marcos Antônio, ele disse na coletiva de quinta-feira que a opção pelo Liseiro, ao contrário do Marcos Antônio, é de que o Marcos Antônio, pelo menos o repórter perguntou se o Marcos Antônio era mais ofensivo. Ele respondeu que não. Mas tem uma coisa, o Marcos Antônio realmente não é um jogador ofensivo, mas ele tem boa chegada com um passe vertical muito bem dado. Então ele é um cara que clareia muito a jogada. E ele é aquele cara que dá aqueles 2 passos, sabe? Aquele condutor de bola que eu acho que nenhum volante do São Paulo é. O único que é o Luiz Gustavo, é talento para fazer. E o Marcos Antônio faz isso mais rápido. Então, essa Zubeldia também é para você pensar. Utilize mais o Marcos Antônio. Quando o time precisa de um pé a mais para contribuir com a chegada, é o pé dele que a gente está vendo chegar. Pensa nisso. E para fechar aí sim, a arbitragem. É o seguinte, eu vou tentar também dividir ou subdividir em 3 pontos. Vamos lá. Primeiro, não gosto dessa conversa mole que eu vejo com outros São Paulinos por aí, alguns muito influentes aí, quando tem muito seguidor, acaba contagiando o restante que já tem predisposição a acreditar. Não gosto muito desse papinho, porque a arbitragem erra muito contra o São Paulo, porque o São Paulo não tem bastidor, porque põe árbitro novato contra o São Paulo que é para prejudicar o time, ou árbitro experiente e ruim que é para prejudicar o time, sabe? Tipo assim, como se ficasse todo mundo na CBF. Não, quem que a gente vai encher o saco? Vamos de São Paulo. São Paulo nunca vem aqui reclamar. Vamos encher o saco do São Paulo. Ninguém faz isso. A arbitragem no Brasil, em geral, é muito ruim. E vai ser ruim para o São Paulo, para o Cruzeiro, para o Palmeiras, para o Atlético Mineiro, para o Flamengo. Os caras acham que como o Palmeiras chia muito, tá tudo bem com o Palmeiras agora. Não tá. A arbitragem é ruim. O Wilton Pereira Sampaio é um baita árbitro de futebol. Mas ele é um sujeito que se perde, às vezes. E ele gosta muito de demonstrar um poder que ele não precisa demonstrar. Aliás, o árbitro brasileiro gosta disso, é uma idiotice completa. É ridículo como eles são. E o Wilton Pereira Sampaio adora parecer o general, o pavão em campo. É um ridículo. Mas ele é um bom árbitro. Agora, vamos lá. O bandeira dele deu impedimento num lance onde a visão dele não é a melhor para ele decidir isso. O jogador conclui o gol. Conclui e faz o gol. O VAR entra em cena e diz que está impedido. Você vai fazer o quê? Aí não é o Wilton, é o VAR. E aí tem uma questão. Robson, o William Gomes não estava em posição legal? Não sei. Para ter VAR, é porque há dúvida, se bem que todo gol é checado. Ele estava impedido? Não sei. O VAR foi conclusivo? Não. O VAR foi feito numa câmera que fica na quina do campo, pega o campo na diagonal e faz a linha, traça a linha daquele jeito. Isso é ridículo! É o fim do futebol, meu amigo.
E o que é que você faz quando há dúvida no futebol? Você dá o gol. Então, se eu tenho que reclamar alguma coisa hoje do Wilton Pereira Sampaio, é isso. Ele poderia chamar para si e dar o gol. Agora, eu realmente sou muito sincero no que eu estou dizendo. Faz o quê? Ali na condição dele com relação ao que o VAR está mostrando. E olha que o VAR aparece no estádio inteiro hoje. Não dá para concluir nada. Aliás, eu tive a sensação, inclusive, que a linha traçada no William Gomes era azul. Mas isso aí vai aumentar a confusão. O fato é que ele, para mim, tinha que ter dado o gol. Mas não porque teve um roubo, não é isso. Do jeito que você ouve falar por aí, parece que foi isso que o São Paulo foi roubado. Não. Ele deu cartão para jogador do Cruzeiro, deu cartão para jogador do São Paulo, é chato pra caramba, reclamou do Zubeldia, acho que deu cartão pro Zubeldia também. Mas não roubou, entre aspas. O problema foi esse lance. Esse é o lance pior. E esse gol ele tinha que ter dado por uma questão muito simples, está na regra. Na dúvida, você beneficia quem está fazendo gol. O espetáculo pede gol. Então foi ridículo, foi patético. Ou a CBF resolve a questão do VAR, instalando o VAR automático, no caso do impedimento, né? O VAR semiautomático, ou o Brasil vai passar vergonha na administração dos seus jogos de futebol. É uma coisa patética, vergonhosa, ridícula, esdrúxula, péssima. Jandrei teve boa atuação, segura, nota 7 para ele. Juan. Olha, eu quero destacar que, de novo, o sistema defensivo de São Paulo inteiro foi bem. Foi bem o Juan. Nota 7 para ele. Sabino, muito seguro. 7,5. Muito seguro mesmo. Teve alguns lances do Sabino. Teve um carrinho no segundo tempo em cima do Lautaro Dias, espetacular. Ferrarese, tomou amarelo e tal, mas foi bem. Foi bem. 7 para ele também. Igor Vinícius voltou bem. Acho que atrapalhou menos hoje. Não foi o vilão do contra-ataque do adversário. Nota 7. Marcos Antônio, o melhor do meio-campo do São Paulo. Grande partida do Marcos Antônio. Esse condutor de bolas vertical que a gente tem, Zubeldia. Tudo bem, ele não vai fazer gol, mas ele ajuda a chegar lá. Nota 7,5 para ele. O Santilongo, firme, seguro. Gostei. Gostei, não comprometeu. Vai levar um 7 também. Michel Araújo tem melhorado. Fez um jogo bom, não foi nenhuma sumidade. Mas fez um jogo bom. Dá para dar um 7 também. E o ataque, olha só. Eu falei no outro jogo, o problema do São Paulo é o ataque, que não funciona. Nesse eu vou dizer, o ataque tem funcionado. Eric, dá para dar para ele uma nota 7. Trabalhou muito bem ali pelo lado. O André Silva foi não o mais apagado, mas assim, o mais discreto. Ele apareceu bem hoje pro jogo. Tentou chutes, tentou um chute que o Cássio quase toma um gol. Podia ter sido um pouquinho mais forte. 7 pro André Silva. E o William Gomes foi o melhor do São Paulo. Né? 8,5 para ele, grande atuação. 2 gols, um só valeu. Ajudou a ganhar. Impressionante a atuação desse menino hoje. Nós tivemos o Alan Franco no lugar do Michel Araújo. Entrou firme pra caramba. Impressionante o Alan Franco. Que fase. É o melhor zagueiro do São Paulo hoje em termos de fase. Ele jogou pouco, mas vou dar 7,5 para ele. É impressionante. O Rodriguinho entrou e acho que não comprometeu. É sempre aquela história, você precisa ser um pouquinho mais forte. Até ajudou em algumas organizações de saída de bola. Nota 6,5. Entrou o Jamal Lewis, estreou. E olha, pouco tempo, mas foi bem ali também onde foi. Dá para dar um 6,5 para ele. Quem mais que entrou ali, rapaz? No lugar do William Gomes. Entrou o Wellington Rato no lugar do Eric. Entrou bem. Nota 6,5 para ele também. Entraram o Rato, Alan Franco, Jamal, o Rodriguinho. Qual foi o outro que entrou, rapaz?
Rapaz do céu. Tu foi muito discreto, porque eu não tô lembrando agora. Qual foi? Ah, o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo que entrou ali no lugar do Santilongo. Ah, tomou um cartão, né? Tomou um cartão. Mas foi bem. Vou dar um 6,5 pro Luiz Gustavo também. E um 7,5 pro Zubeldia hoje pela boa formação da equipe. Agora vem aí o Botafogo. Se jogar como jogou quinta, para mim vai tomar um pau do Botafogo. Se jogar como jogou hoje, dá para equilibrar, de repente sair até com um empate lá do Rio de Janeiro. Vamos pensar nisso. Por esse vídeo é isso, hein? Valeu, gente.